essa questão de consumo muito ligado à felicidade, Perfeito. ao prazer. Então, me parece que se eu tiver, eu vou ser feliz. Você falou ali, poxa, o tênis laranja é o tênis da moda. Mas, pô, meu filho tá precisando de um tênis, tanto faz se é laranja ou se é azul. Por que eu não compro o laranja que vai dar um prazer dele pertencer sim a um grupo, ao invés de comprar o azul? E muitas vezes o consumo é isso. Eu quero essa caneca, depois que eu tenho a caneca tá ali, fez mais sentido pra mim. Existe a diferença que eu queria deixar claro aqui, que é ficar dando preço pra tudo, e meio que jogando na cara o pai ou a mãe provedoras, e isso custou tanto. Porque chega uma hora que isso fica chato e eu acho que desestimula. Mas trazer uma reflexão de, olha, isso custa tanto. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Plank Talks. E hoje a gente tem um assunto super importante e que acho que é debatido por toda a sociedade, que é consumo. Como que o consumo impacta na vida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes? Como que essas facilidades da tecnologia, do consumo, impactam na formação da personalidade dessas crianças, dos nossos estudantes? E para falar um pouquinho sobre isso, a gente trouxe um time super especial hoje, 3 convidados especialistas que cada um vai trazer aí a sua vivência. Começar aqui com o Helder, que está aqui na minha frente. O Helder é formado em administração de empresas, especialista em finanças pessoais, mais de 2 décadas trabalhando com gestão financeira, né, Helder? Não parece, né? Não parece, começou ontem. A Carolina Schmidt, a Carol, obrigado Carol por estar aqui com a gente, é jornalista, cofundadora da GS2 Marketing, Head de Customer Experience, falei certo, Carol? Que é a experiência do cliente, que é focada justamente nessa questão de venda. Queria ouvir também o outro lado, não só como mãe, como consumidora, mas como uma pessoa que faz o marketing de empresas que se vendem. Exatamente. Né? E a Jussiele Silva, nossa orientadora educacional, compõe o time de orientação aqui do colégio, que vai trazer também um aspecto da psicologia, da pedagogia, do consumo dentro dos nossos jovens. Isso mesmo. E eu, sou o André, sou diretor aqui do Colégio Plank, estou aqui para mediar esse time de feras que vai falar sobre consumo. Pessoal, vamos direto ao ponto. O que significa o consumo e o que representa para vocês essa era que a gente está vivendo, onde o consumo parece que está a um clique da gente? Como é que vocês enxergam isso? É isso mesmo, assim, acho que até eu gostaria de dar um passo atrás e contar um pouco de história, né? Hoje o que a gente vive e a gente tem presente no nosso dia a dia? Pessoas que ainda estão no nosso dia a dia, que são os nossos avós e os nossos pais, né? Para mim, minha mãe tem 70 e poucos anos hoje, então ela é uma pessoa que ela viveu uma era de consumo diferente da minha, e eu vivo uma outra realidade com os meus filhos. Então, para clarificar, né? A minha mãe, ela tem um perfil de consumo onde ela viveu a escassez. Então, ela investe em imóvel, ela quer pegar, ela quer ter as coisas muito em material mesmo, mas ela é muito segura. Porque ela viveu escassez, ela passou por um período ali, né, década de 40, 50, 60, onde a gente tinha bastante escassez, né, aquele período pós-guerra. Aqui no Brasil a gente teve um período ditatorial ali que fecharam as fronteiras, enfim, a gente tinha esse perfil, então ela é muito segura. Eu já venho de uma geração, tenho 42 anos, então já venho de uma geração onde eu comecei a tatear essa questão do consumo, do marketing. Então já via lá nos desenhos que eu assistia na minha infância a propagandinha lá da Estrela, do brinquedinho que eu queria. Então já é um pouco mais próximo essa questão do consumismo para mim. E os nossos filhos já nasceram na internet. Eles já nasceram com acesso ao mundo, a um clique de distância, né? Então é importante a gente diferenciar esses perfis de consumo e como isso efetivamente nos molda. Então, e trazendo esse perfil, você está dizendo da necessidade ou do desejo. Exato. Né? A sua avó, os nossos pais, eles passaram pela necessidade. Exato. Que foi evoluindo para um desejo de ter e suprir outras necessidades que não são mais materiais, que são imateriais.
Então faz parte também desse contexto histórico, né? E ela é muito segura. Sim. Então, assim, a minha mãe, ela acumulou um patrimônio, por assim dizer, mesmo não ganhando um salário gigantesco. Então, por quê? Porque ela sempre tinha aquela questão da escassez na cabeça dela. Olha, se eu não guardar, pode ser que eu volte para aquela situação de escassez e eu não tenho nada guardado, né? Eu já vivi ali uma fase onde eu quero, mas eu não tenho acesso, né? Quem aqui, né, da minha geração, me desculpa, eu não sei quem é da minha geração ou não, mas me parece que somos todos jovens. Todos muito jovens ali. Mas quem nunca assistiu lá uma propaganda da Estela Barros levando os filhos para Disney e desejava aquilo para si quando era criança? Sim. Então eu já tive mais acesso. Minha mãe via aquilo e falava assim, não, que não é Disney, né? Isso aí tá muito distante de mim e não tem condições. Meus filhos já foram 2 vezes para Disney. Então, quer dizer, você vê a discrepância que é, e a gente convive com essas 3 gerações hoje. Né? Então, quanto mais a gente tem esse contato com outros perfis, a gente percebe que o perfil de consumo de cada um é moldado pela educação. Por que eu falei tudo isso? Para dizer que dá para ensinar perfil de consumo. Perfeito. Sim. Tá? Então, os nossos filhos não é porque eles têm acesso a tudo que eles têm que ter tudo. Sim, sem dúvida. Tá? Então, é um pouco... E também, uma questão que a gente pode até aprofundar um pouco mais depois, mas não é porque eu não tive que meu filho necessariamente, obrigatoriamente, tem que ter. Isso a gente tem discutido muito. Carol, como é que você vê isso? Eu vejo que é uma questão... A gente está lidando com um momento que a gente ainda não encontrou um equilíbrio. Né? Então, a gente teve a escassez, hoje a gente tem muito, todas as classes têm muito, não é um privilégio de classe A ou classe B, todo mundo tem, porque tem disponível muitos itens para todos os gostos, para todos os bolsos. Então, a gente está imerso numa cultura de consumo. Mas eu gosto de pensar também um pouco antes, né? O porquê do consumo. Então, a gente vê nas mídias, nas redes sociais, no dia a dia, essa questão de consumo muito ligado à felicidade, ao prazer. Então, me parece que se eu tiver, eu vou ser feliz. E se consome-se cada vez mais, tanto produtos como experiências, e até experiências bizarras, porque chega a um ponto que nada tá dando prazer e não tá trazendo a felicidade. E aí a gente tá nesse turbilhão de informações misturadas, vindo de todos os canais, de todos os lugares, e gerando esse consumismo que a gente vê que é muito grande de adultos, de crianças, de adolescentes, enfim, da sociedade como um todo e em todos os países. Né? Eu acho que é um fenômeno mundial, e a gente percebe essa questão que vocês colocaram do... O jovem hoje, vamos pensar no jovem que está aqui no Colégio Planck, ou o jovem que é amigo ou colega de jovens que estão numa escola particular, numa escola que tem um determinado valor de anuidade, mensalidade, vamos dizer assim, mas que a gente acaba atingindo uma classe social X. Esses jovens hoje, eles consomem tanto aspectos da tecnologia, que é um game, um jogo, um videogame, uma experiência que eles querem, quanto muitas vezes um celular, quanto às vezes um tênis, quanto o moletom, que é o moletom da moda, que é como se ele não tivesse aquele tênis, ele não pertence àquele grupo. Se ele não tiver aquele moletom, aquele boné, ou ele não tiver aquela bola, ou aquela chuteira, que os meninos hoje andam com as chuteiras da Nike, cada vez mais coloridas e legais, ele não pertence àquele grupinho do qual ele quer pertencer. Então acho que tem também a vertente do consumo para fazer parte de um grupo que se regula porque temos coisas parecidas. Temos o mesmo skate, ou temos a mesma bola, ou temos a mesma chuteira, e frequentamos os mesmos lugares. Somos da mesma tribo. Somos da mesma tribo. E eu sinto que um pouco do consumo deles está enviesado por isso. E tem tribos, por exemplo, da leitura. Então eu preciso consumir os livros que os meus amigos também têm, porque se eu não tiver aquele livro... Eu não tenho um repertório de eu não tenho um repertório de conversar com eles. É. E eu fico de fora, eu fico à margem. Então, tem esses aspectos que nem tudo que se consome, eventualmente, vou usar aqui uma palavra pesada, é fútil.
pode ter um consumo que tem um sentido muito forte, mas que o que gera o impulso é a necessidade de um pertencimento. O que gera o impulso é uma necessidade de inclusão, né? Eu acho que aí você vê muito isso, né, Ju? É bastante, porque o ponto central no consumo hoje, sobretudo na adolescência, é saber fazer escolhas. Então, o que o senhor está trazendo aí é ele saber se entender um ser social e se encaixar num grupo onde para ele faz sentido. E aí a gente vai muito para aquele viés do eu mereço, que é a compensação. Então, eu sou compensado em pertencer a algo porque aquilo me traz uma satisfação de uma necessidade material, Tá. mas de um fundo imaterial, que aí são os fundos das emoções. Né? Um ser social para consumo, nós adultos, né? A gente chega numa sexta-feira, a gente fala, poxa, hoje eu mereço um jantar mais caprichado, mais gostoso, porque eu estou cansado. O eu mereço, né? E aí, esse eu mereço, você jantou, ok. Mas depois, satisfez o seu cansaço? Ou te trouxe uma frustração, uma culpa? Então, para o adolescente, esse pertencimento também, ele traz na percepção de um pensamento tóxico às vezes, que ele se limita a não ter os valores, o valor real mesmo, o valor de pertencimento àquela ideia, àquela marca, distante daquilo de quem ele é, do que ele gosta de consumir. Então, precisa ter cuidado com isso, porque isso é uma crença limitante social embutida hoje e vendida como atrativo para eles. Então, ele pode gostar muito de um tênis azul, mas está todo mundo consumindo o tênis laranja. Eu vou consumir o tênis laranja. Isso. Né? E aí a frustração de que eu não posso ser quem eu sou, porque um consumo social de uma ideia, de um material, está acima daquilo que eu acredito que é bom para mim, pode trazer esse dano pela compensação. Você trouxe a questão do merecimento, e eu usei muito em palestras que eu já dei pelo Brasil, que Napoleão tinha uma história que ele tomava champanhe todas as noites, né, Napoleão Bonaparte. E diz a lenda que ele tomava champanhe todas as noites porque tinha dias que ele precisava e tinha dias que ele merecia. Né? Então, ou era por uma comemoração ou era para esquecer o dia. E eu fazia metáfora porque eu gosto muito de pão. E aí eu brincava que eu comia pão todas as noites. Ou porque eu merecia, ou porque eu precisava. Então, de qualquer forma, ir à padaria para mim era uma... Porque ou eu mereço, nossa, Sim. hoje meu dia foi, eu mereço comer um pão gostoso à noite. Ou, nossa, hoje meu dia foi muito ruim, eu preciso ter um momento bom, vou comer o pão. É. De qualquer forma, está associado a consumir. A consumir, e isso é inerente ao desenvolvimento humano, seja ele no aspecto social, emocional ou intelectual. A gente nasce consumindo. A nossa necessidade do afeto materno ali, da mãe, quando não é suprida, o que coloca? A chupeta. Então, eu vou consumir algo material. Mas hoje é a chupeta XYZ, com a borboletinha e tudo mais, que quem decide para aquele ser que não sabe o que é a chupeta nem a sucção, né? Mas tem a percepção emocional ali, pela marca. Então, a melhor marca X para o meu filho é porque ele não chora com aquela marca. E isso vai trazendo crenças, vai trazendo pensamentos, vai construindo aí uma lógica de aparência que o adolescente hoje é a selfie. Então, o melhor filtro, a melhor postagem, o meu é melhor, o melhor... Então, esse melhor, essa cultura da aparência, a gente precisa cuidar porque ela pode vir a furtar um responder de fora para dentro, não de dentro para fora. Então, a gente precisa cuidar disso porque a linha do consumo... a gente vai falar mais para frente aí do consumo digital, mas a linha do consumo material, ele precisa ser cuidado, porque senão a linha do consumo imaterial das relações corre-se o risco de ficar só nessa aparência tóxica e muito vulnerável a atrativos que não são profundos do desenvolvimento, né? Agora, vocês acham que as crianças estão consumindo mais mesmo? Na Muito. opinião de vocês? Eles compram mais? Eu não sei se eu tenho filhos em casa diferentes. Eles são muito pouco do consumo. Às vezes a gente viaja e fala assim, você vai comprar alguma coisa? Não, tô bem. Não quero. Mas se você não quer uma lembrança? Não, tá tudo bem. Então, eu também tenho esse exemplo em casa, que é um pouco... Eu não sei se é a regra, mas eu vejo outros amigos também consumindo pouco. Como é que vocês veem isso? Eu acho que a gente chegou num momento, acho que de uma certa estafa, né? Eu acho que existe isso, né? Essa questão do pertencer a um grupo, e a fase da adolescência é uma fase bem complicada para isso, né? Eu lembro que eu ia de chute para a escola e meus amigos tinham lá o tênis ASICS ou Nike, eu não sei qual que era da época lá, e eu me sentia realmente
mal por aquilo, né? Porque, poxa, eu não tenho lá o mesmo tênis que todo mundo tem, e isso realmente te exclui de um grupo, isso é importante, e é importante a gente, como educador e como pai, entender os motivos do consumo. Sim. E aí eu acho que é um ponto que é importante, né? Então você falou ali, poxa, o tênis laranja é o tênis da moda. Mas, pô, meu filho tá precisando de um tênis, tanto faz se é laranja ou se é azul. Por que eu não compro o laranja, que vai dar um prazer dele pertencer sim a um grupo, ao invés de comprar o azul? Que eu não posso fazer. Comprar o azul essa semana, o laranja na outra e o verde na outra. E aí sim eu vou estar ensinando algo errado para ele. Juntar a fome com a vontade de comer, Exato. né? Já que vou comprar, compro o que vai dar mais satisfação. E desconstrói também a ideia da conquista. Exato. Porque o consumo, ele gera prazer, Sim. né? Mas a conquista, você conquistar algo que você desejou, é um consumo positivo. É importante. Então, você almeja um tênis aí X, né? O tênis laranja. Você trabalhar para conquistar, juntar a sua mesada, é uma ocasião importante, é uma data importante você conquistar. O gosto daquele objeto material, ele se transforma em outro gosto, né? Isso é. E até puxando, desculpa, Não, mas é isso mesmo. puxando só esse gancho e juntando com a tua pergunta especificamente, né? Eu contar um exemplo agora recente que aconteceu em casa, né? Então acho que é legal a gente trazer. O meu filho lá de 10, 11 anos estava doido por causa do PlayStation 5. Não, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. E quando eu fui investigar e perguntar, por que você quer o PlayStation 5? Não, porque é o PlayStation mais atualizado e não sei o quê. E quando eu fui pesquisar, eu falei assim, olha filho, tudo que o PlayStation 5 tem, o seu videogame hoje também tem. Não tem nada de diferente. Então, entendo e acho legal que você queira comprar. Então, vamos fazer um combinado aqui. Tem as tarefinhas aqui de casa. Tirar o lixo, lavar uma louça, fazer isso, fazer aquilo. Então, eu coloquei para ele como merecimento, entre aspas, mas também... Como meta mesmo de exato, conquista. Mas ficou... Quando eu comprei o videogame, que ele juntou com o dinheiro que ele me ajudou em casa a fazer as coisas, foi outra coisa que ele ganhou. Né? Na verdade, ele não ganhou, ele conquistou. Deixa de ter preço e passa a ter valor. Exato. Então, o consumo, ele precisa ser valorizado. Exatamente. Né? O senhor perguntou, né, se eles consomem mais ou menos. O que eu percebo é que existe um consumo digital, que é muito rápido para ser descartado. Então, aquilo cai e ele sobe. Então, cai, sobe, que o material, às vezes, não precisa ter. Então, gosto dessa música, tô consumindo. Essa aqui caiu, cancelamos, veio essa música. Gosto dessa série, essa série caiu, essa aqui tá mais alta. Então, o consumo hoje, ele é muito subjetivo, porque ele cai muito rápido, é uma felicidade muito rápida. Né? Saiu um pouco. Então, isso que você falou assim, poxa, você quer comprar alguma coisa? Não quero comprar alguma coisa, porque hoje eu tenho acesso a tudo que eu quero, ao que eu preciso. Então eu percebo muito isso. O consumo, ele mudou um pouco. Eu não quero nada porque eu já tenho muita coisa também. Eu já tenho tudo. Eu não quero nada. Mas em relação à nossa geração, eu acho que se consome mais. Em relação à nossa geração, sim. Mas é porque a gente tem muito mais oferta também. Sim, exatamente. A gente tem oferta de tudo. Mas eu acho que, como pais, a gente precisa trabalhar nessa questão da conquista, né? Eu estava até conversando com a Gisele fora. Eu acho muito importante. E eu gosto de citar um exemplo dos atletas de alto desempenho, né? Você vê um atleta numa Olimpíada, de repente a mãe dele podia falar assim, você quer a medalha? Eu faço uma igualzinha de ouro. Não é a mesma coisa, não é isso que ele quer. Porque, assim, para ele chegar lá, né, qual foi o processo que ele percorreu, né? Os treinos, as derrotas, tudo que ele precisou superar como ser humano, todo o esforço que ele precisou. Então, assim, parece que aquele prazer que ele atingiu ao ganhar uma medalha, ele foi sendo construído, né, ao longo de tanto tempo, de todo o esforço. E é isso que eu vejo que a gente precisa tomar cuidado com essa geração, dessa questão de tudo tão fácil, de o prazer tão digital, tão imediato, que eles não sabem conquistar. E eles não vão sentir esses prazeres e terem essas marcas que a gente acumula ao longo da vida, né? Que cada um tem de uma coisa que queria muito, de uma conquista, de alguma coisa que foi construída e que eles não têm. E quando a gente priva eles de fazer isso, né? De construir, dessa conquista, a gente tá privando eles da felicidade. E de algo muito importante, né, Carol? Agora, Carol, hoje aconteceu uma situação até baseada numa experiência que tivemos ontem de uma palestra que aconteceu aqui no colégio, da doutora Thelma, que eu estava em sala de aula e tem um determinado aluno
E foi interessante porque o aluno ele tem uma atividade fora da escola que é muito intensa, que ele gosta muito, e ele vem às vezes para a escola e ele vem esperando acabar a aula para ir embora. Porque aí é à tarde que ele vai fazer as atividades que ele realmente gosta de fazer, durante o final de semana e tal. E eu tava comentando com ele o que é ser feliz, porque no momento ele tava com a carinha triste na sala, e ontem a doutora Thelma falou assim, eles têm que aprender a nomear os sentimentos, né? Eu falei, como é que você tá? Ah, tô meio triste. Mas tá ruim, porque eu queria ir embora. Eu falei, o que você queria fazer? Eu queria estar fazendo aquilo. Eu falei, mas repara, ser feliz é quando aquele momento que você tá vivendo, você não quer que acabe. Então é um pouquinho mais daquele abraço, é um pouquinho mais daquele café. Até eu falei pra ele, olha, às vezes eu não tomo o último gole do café, que eu gosto tanto que eu deixo esfriar, porque eu não quero que o café acabe. Então eu vou tomando, aí o último gole esfria. É aquele momento que você tá com a pessoa que você gosta, com a sua mãe, com a sua namorada, e que você não quer que acabe. É aquele filme muito legal que você quer continuar no cinema. Então nós temos que tentar achar, enquanto você está aqui na escola, entre aspas, consumindo aula, consumindo conhecimento, consumindo algo que está acontecendo, momentos que te dão alegria. E não sim, porque a questão do consumo está muito com a felicidade, eu compro, tô feliz nesse segundo, daqui a meia hora eu esqueci que eu já tenho, e bota de lado. E talvez que é a questão da conquista da medalha, ou a medalha que eu fabriquei. Essa eu vou olhar sempre e vou lembrar de toda a trajetória. Sim, e vai despertar até toda essa Vai emoção. despertar toda essa emoção. E com ele foi, o que você pode ter durante a manhã que você está aqui na escola que te traz alegria? Quais são as coisas que você gosta? Tá com os amigos? Tá conviver com fulano de tal? Esse professor eu gosto mais, esse eu me identifico mais, o intervalo é muito gostoso, eu consigo viver tal situação. Traga para você momentos que tem significado de alegria você estar aqui. E daí você vai consumir a escola, usando um termo meio forte para a escola, mas você vai consumir a escola com mais prazer e vai ter mais significado para você. E não é só quando eu estou fora. Porque estar aqui, onde o melhor momento de estar aqui é quando o aqui termina, é muito triste. E muitas vezes o consumo é isso. Eu quero essa caneca, depois que eu tenho a caneca tá ali, fez mais sentido para mim. Então, e sobre isso, uma regra que a gente usa muito em finanças, né? Lógico que depende do item material, tá? Mas a gente tem a regra da uma semana. Eu quero essa caneca, não compra agora. Espera uma semana. Se na semana que vem você ainda quiser e precisar da caneca, aí você compra. Então, mas daí você entrou num ponto que tá aqui nas minhas anotações. que aí é mais para você, Carol. Porque como é que é o papel da publicidade, do marketing, nessa necessidade, porque se eu não comprar caneca agora, nossa, eu sou um descanecado. Eu preciso da caneca. O marketing, a comunicação hoje em dia é muito forte, né? Você trouxe isso no início. Como é que você enxerga isso, Carol? Hoje o marketing tem esse conhecimento, né? A gente sabe que pela emoção a gente consegue vender, a gente sabe que a compra é um ato emocional depois justificado pelo nosso cérebro, né? Antes de vir para cá eu ainda falei assim, vou falar sobre consumo, eu preciso comprar um sapato novo. Ótimo esse exemplo. E tá todo mundo vendo o sapato que a Carol tá usando. Na verdade, eu já queria comprar um sapato, eu precisava de uma justificativa. Então, Perfeito. a gente sabe que o cérebro, a gente comprou, quando processa pelo cérebro a razão, a compra já foi feita antes, porque a tomada de decisão foi emocional. O one click buy é fantástico, né? Isso total. bizarro. Então, as marcas se utilizam disso, né? Então, essa questão de criar tribos, de criar grupos, de criar essa atmosfera de pertencimento, que é uma coisa estudada pela neurociência, né? Que faz parte do nosso cérebro. Nós precisamos pertencer a grupos porque isso preserva a nossa espécie. Então, hoje, a gente já tem esse conhecimento. Então, as marcas criam grupos, criam tribos e tudo mais. Então, isso é utilizado pelas marcas mesmo que as pessoas não tenham esse conhecimento, né? E aí entra o nosso papel como pais, como educadores. De trazer essa lucidez. De trazer essa lucidez dentro das nossas casas, através do nosso exemplo. Essa questão de uma semana é fantástico, porque daí é igual aquela história, né? A mulherada sabe que a gente faz isso, coloca um monte de coisa no carrinho da Wish, né? Enche o carrinho. Enche o carrinho, pronto, passou. Se você não... Fica lá o carrinho. Então, essa questão de uma semana, você perde esse impulso. Eu já fiz isso na Amazon. Isso aqui eu acho legal. Eu não vivo sem isso. Todo mundo isso aqui acha. eu acho legal. Aí o carrinho tem 5 coisas. Aí eu esqueço. Aí às vezes passa Você entra mês. lá, tem carrinho. Aí, mas, gente,
Nossa, Que isso, né? isso aqui, nossa, não precisa disso. E aí Exatamente. eles vaziam o carrinho. Mas eu tenho uma eletiva que eu trabalho aqui no colégio, que eu sou apaixonado por ela, que é de empreendedorismo. E a gente estava discutindo com os meninos um livro de biografia que é Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. E o Comece pelo Porquê fala justamente isso, né? A estratégia de venda, você primeiro tem que explicar o seu propósito, você tem que explicar a emoção e o benefício que traz emocional, para depois você explicar o aspecto técnico. Sim. Porque a pessoa não compra pelo aspecto técnico, compra pelo aspecto da emoção, do serviço que aquilo vai te dar, da experiência que vai te dar. E eu falei para os meninos, vocês estão estudando isso para, como empreendedores, saberem divulgar o produto de vocês de forma ética, Sim. correta, e como consumidores para ter a clareza das armadilhas. Então eu estou comprando, percebi essa armadilha, vou comprar de forma consciente. Quero, preciso, é justo? Ok. Não, e essa armadilha aí comigo não. Eu sou uma pessoa mais sofisticada que isso. Não vou cair nesse golpe tão rápido para essa compra imediata. Exato. Eu acho que trazer isso que a gente está fazendo aqui, que é trazer esse aspecto para que os pais possam discutir isso com os filhos, eu acho fundamental, né, Ju? Todos os assuntos polêmicos, então a gente vai discutir religião, gênero, bullying, preconceito, consumo, é um assunto que tem que pertencer ao jantar das famílias. Quanto mais a gente discutir, conversar, debater, trouxer elementos dos assuntos mais polêmicos aos mais simples, mas trazer para uma mesa de conversa, vai trazer reflexões para que esse jovem perceba o não agir por impulso. E organizar isso, né? A gente olha nessa cultura do consumismo, os impactos de insuficiência. Então, nunca é suficiente o ter, porque o ter está dando um lugar para o ser. Então, quando não é suficiente, uma nota que eu tiro mesmo que eu tenha me performado bem. Quando não é suficiente, uma arte que eu fiz, um desenho que eu fiz, porque eu acho que não foi suficiente em comparação ao meu colega. Quando eu não tenho uma mochila tão legal e tão bacana, porque não foi comprada na loja X. Então, esses impactos de insuficiência para a escola é um impacto que traz para a sala de aula e para a convivência deles algumas questões muito importantes. Então, as maiorias das mediações que a gente faz de bullying ou de cyberbullying sempre vem de algo que foi ou algo que viralizou, ou uma ideia que veio de algum consumo de mídia digital, ou de algo que foi dessa relação deles, que eu volto a dizer, da insuficiência. Né? E por quê? Pela ansiedade da aparência, daquilo que eu falei lá no começo, né? Essa ideia tóxica de que eu preciso aparentar que tudo é o melhor, que tudo está bem e que eu não posso me frustrar. Então, a gente consome várias coisas, a gente, enquanto educador, né, enquanto pais, a gente precisa perceber qual é o repertório de consumo do meu filho. Se ele está consumindo coisas, sejam elas materiais ou não, que está impulsionando para esse propósito, porque a gente já fala com os adolescentes sobre propósito, né? Estudar é gostoso? Pode ser gostoso em algumas áreas, mas outras áreas podem ser desafiadoras. Sim. Não tem área ruim, tem área que me desafia. E aquilo que me desafia, eu tenho que encontrar o meu suficiente ali, né? Então, que tipo de coisa eu vou consumir, né, de leitura que eu vou consumir para me aprofundar e alcançar aquilo. Que tipo de canal eu vou assistir que vai me promover aquilo, né? Então, Eu acho que um ponto importante para conversar com a nossa audiência, quem está nos assistindo, porque é um conceito superficial, a gente falar na palavra consumo, a gente pensa em loja, em shopping e em Não. compra de produtos. E você está trazendo uma reflexão que é o consumo da informação, que é o consumo da rede Isso. social, que é o consumo de hábitos. É quebrar um pouco esse conceito do vou lá e uso cartão de crédito para comprar. Pronto. Não é só isso. Não É é. o que eu consumo em termos de ideia, de leitura, de pensamento. Dinheiro compra facilidade. Como é que eu Sim. dedico o meu tempo. Como que eu Isso. invisto o meu tempo consumindo Para aquilo. as minhas 24 horas do dia. É um isso. pouco isso, né, Ju? Para conquistar aquilo que é o dinheiro. Então, a gente não pode perder de vista, professor, nessa linha, e aí o professor Eldo pode falar isso com maior propriedade, né? Dinheiro, ele compra facilidade. O iFood, num clique, é facilidade de chegar ali. Mas o delay de saúde que você tem, se você só consumir um fast food 24 horas, 30 dias, vai trazer para você alguma lesão de saúde.
aí física, né? Mas ele te trouxe uma facilidade de tempo, de escolha e de um repertório grande, né? E quando a gente traz isso para a estrutura de relações que não são daquilo que não é pagável com dinheiro, a gente está trazendo aqui resgatando aqui esse conceito da felicidade pelo esforço, mas também da construção da dignidade para se conquistar. Então, essa dignidade que vocês, como pais, trouxeram aí, né, o exemplo, né, de seu filho conquistar, de juntar o dinheiro ali, né, é a dignidade que a gente tem quando a gente consome algo que a gente desejou, mas que no final, depois do consumo, trouxe para você um prazer que não é momentâneo. Gente, isso é muito importante estruturar. E na escola, quando o estudante vê que ele estudou, que ele fez o percurso, ele teve dificuldade, ele fez a prova, e ele olhou, ele tirou um 7, ele olhou, esse é meu 10. Isso. Então, ele consumiu um pensamento de que eu fui suficiente. O problema é que, às vezes, a gente, no afoito de querer ajudar, enquanto pai, enquanto adulto, a gente fala assim, não, mas você não leu o suficiente, você não estudou o suficiente, você não foi o suficiente. O que eu estou ensinando para ele? Olha, você podia até pelo menos ter deixado um papelzinho escrito do seu lado para você olhar. A gente tem que ter cuidado com essas armadilhas, que vai muito mais só do que o cartão. Isso. E como é que a gente educa? Carol, você falou da questão das empresas que sabem se posicionar, e claro que tudo que a gente está discutindo aqui, a gente não entrou na seara da manipulação, na seara do que existe, e que a gente sabe que existem armadilhas aí para todo lado. Mas como que nós, pais, podemos olhar, porque primeiro, a gente consome. Uhum. Eu lembro que talvez há uns 15 anos atrás, eu gostava mais de ir no shopping e comprar alguma coisa. Eu tinha mais paciência. Não sei se o termo é esse, mas eu ia, aí eu olhava uma roupa, olhava um sapato, olhava alguma coisa de tecnologia. Parece que era prazeroso ir uma tarde no shopping comprar. Hoje eu não tenho mais a menor vocação, é um sofrimento para mim. Eu prefiro muito mais passar 2 horas sentada na rede, olhando para o teto, do que ir no shopping. Talvez eu consumo o meu tempo ali, mais lendo um livro, sou mais feliz assim. Mas eu lembro que eu tinha essa necessidade de ir comprar. Eu lembro da gente ir na Livraria Cultura, comprar CD. Nossa, é bem antigo isso, né? Isso é antigo. A gente ia pra lá e olhava os CDs, e você comprava uns 3, 4 CDs que você não imaginava que você queria. Mas você tava ali e você via e falava, legal esse aqui, vou... Aí você ouvia uma música, eu gostei, comprava o CD. Se eu ouvia uma vez em casa, Pronto. nunca mais ouvia. Mas eu lembro de ir na FINAC, em São Paulo, para olhar CDs e comprar. Então, assim, esses hábitos, talvez hoje a gente ainda os tenha. Como que nós, adultos, consumidores mais vorazes ou menos vorazes, trazemos para os nossos filhos esse consumo do material? Como é que você enxerga conselhos que a gente possa dar para os pais para que esse consumo seja mais sustentável, mais adequado? Eu acho que como educar é a pergunta de 1 milhão, né? É a pergunta de $1 milhão, exatamente. Olha que alguém Qual vai é me a encontrar no resposta, shopping né? e vai falar que eu tô fazendo tudo errado. Eu acho que, assim, nós somos os grandes exemplos dos nossos filhos, né? Então, eles vão olhar e não adianta a gente falar que a gente... você não pode comprar isso. Eles entram no supermercado e eles querem isso, querem... A gente também, cada um, né? Se a mulher entra em tal loja, se um gosta mais de tecnologia, vai chamar a atenção. No supermercado parece que a gente pode comprar a azeitona que a gente quer, mas ele não pode comprar o chocolate que ele quer. Um exemplo assim, né? Só que eu não quero. Essa azeitona chilena aqui, eu preciso dela. Eu preciso, e esse chocolate que você quer, você não precisa. Então, tá vendo? Então, assim, eu acho que é sempre através do nosso exemplo, né? A gente tem que estar o tempo inteiro ligado para ver o que a gente está fazendo e muitas vezes eles nos lembram do que a gente está fazendo, né? Exato. Então, eu acho que é a gente evoluir como ser humano para poder, né? E os filhos são grandes impulsionadores disso porque a gente quer que eles sejam melhores do que nós somos. E é isso que a gente está discutindo, conversar, mostrar como são as coisas, ter o exemplo, estimular as conquistas, né? Isso é importante para eles irem construindo hábitos mais saudáveis, porque eles precisam ver que ele comprou isso hoje, isso não vai trazer felicidade. Então, ensinar eles a fazerem escolhas, né? Você precisa dessa caneta aqui de R$500, você precisa desse... Né? Essa também não serve. Olha só o que você poderia... Você não quer uma outra? O que você quer?
Ontem foi muito legal, ela perguntou, falou assim, o que você quer? Deixar claro com o filho, quanto custa o quilo do pão? Então, o quilo do pão francês. Quanto custa, às vezes, um lanche daquela hamburgueria que eles vão pedir pelo iFood, ou que vão no shopping comer? Existe a diferença que eu queria deixar claro aqui, que é ficar dando preço para tudo, e meio que jogando na cara o pai ou a mãe provedoras, e isso custou tanto. Porque chega uma hora que isso fica chato e eu acho que desestimula. Mas trazer uma reflexão de, olha, isso custa tanto. Às vezes o aluno, ele não sabe quanto custa a mensalidade dele, mas ele sabe quanto custa um tênis Nike que ele quer lá do Air Jordan, por exemplo. Então, trazer essas informações e trazer isso de uma forma leve, de uma forma que dê valor ao dinheiro que ele tem, que ele perceba, por exemplo, às vezes começa a andar de Uber e aí começa a ver quanto custa um deslocamento, e quanto custa um litro de gasolina, e um litro de gasolina faz quantos quilômetros com o carro, e quanto custa a revisão do carro. Ontem, falando desses impostos, alguns alunos ficaram horrorizados de saber que o IPVA paga todo ano, e é 4% do valor da tabela FIPE. Falei, então, vamos lá, digita aí, vamos ver o que é a tabela FIPE, e o que é cada ano, quanto desvaloriza. Aí eles chegaram à conclusão que em 20 anos quase que dá outro carro. Falei, mas isso é mesmo. É isso, né? Então não é só comprar o carro, você vai ter uma série de despesas, e aí ontem eu propus esse exercício. Quanto custa um carro X que vocês gostariam? Aí eles falaram lá um Corolla. Legal. E quanto é o IPVA? E quanto custa a revisão? E quanto custa trocar o pneu? E aí eles, nossa, é muita coisa. Nossa, meu pai gasta isso? Gasta. Porque se ele faz as manutenções e as revisões, vai acabar gastando. Então, não é o jogar na cara, usando um português claro aqui, mas acho que é trazer essa consciência. Da noção, né? A consciência. Essa consciência é muito importante. Mas olha que interessante, da forma que o senhor traz, né, e é o correto, tem uma oportunidade incrível de criar um momento de conexão familiar. Eu acho que o que acaba mais trazendo isso, que é um conceito que a gente aprendeu na aula, foi a questão da gente criar um plano de gastos, que entra num conceito importante, que eu acredito ser importante, que isso traz valor para aquilo, porque você percebe o quão importante é aquilo, que nem você falou da mensalidade. A gente tem que ter uma noção do que a gente está gastando para poder estar nesse colégio. E isso faz o adolescente começar a entender como que é o mundo que ele vai ter que viver mais para frente. E isso para qualquer coisa, que nem o senhor falou da atividade de abrir o micro e criar o plano de gastos com impostos e tudo. Isso mostra para o aluno o quão caro é o mundo e como você tem que ter uma gestão boa do seu dinheiro para conseguir ficar no azul todo mês. E essa é uma colaboração legal, porque independente e a gente sempre fala isso também com os alunos, né? Independente da escolha profissional, seja humanas, exatas ou biológicas, de qualquer curso, é fato. Você vai ter salário, vai ter despesa e vai ter que ficar no azul. Então, assim, quanto mais os pais postergarem, não só essa consciência de valor e preço para os filhos, né, na adolescência ou na infância, pior vai ser a consequência lá na frente, né, de ter essa primeira experiência com preço e valor na faculdade. Exato. E aí, Breno, eu vou colocar duas provocações aqui na mesa para você nos orientar. O primeiro é assim, parece que a gente sempre pensa que guardar dinheiro é mais fácil para quem ganha muito. Então, ontem, fazendo analogia com a pessoa jurídica, né, na minha disciplina de startup, falei, olha, não interessa tanto o faturamento da empresa, porque se você tem um faturamento enorme, mas você tem um custo enorme, a sua empresa tem um fluxo de caixa negativo. Então, não necessariamente faturamento significa que você está bem. Tem que ter o equilíbrio. Então, às vezes, não é também ter um salário muito alto que vai resolver. Às vezes, você tem um salário alto, ou uma mesada alta, ou uma semanada alta, mas você tem um perfil de gasto mais arrojado do que isso. E às vezes você tem uma mesada e uma semanada modesta, mas você faz uma gestão bacana daquilo e no final de um ano você olha e fala, poxa vida, que legal, olha o que eu tenho. É muito você, por exemplo, que nem o senhor falou, de receber a semanada e você pensa, tá. Por exemplo, eu fico na escola à tarde sempre que tem uma aula de aprofundamento ou quando eu tenho simulado e prova. Então eu preciso pegar esse dinheiro e pensar, tá, quinta, sexta e sábado eu almoço aqui do lado da escola por conta do horário. Quanto dinheiro vai me restar? O que eu preciso dar uma segurada para gastar, o quanto... E sempre que vai sobrando uma quantia de dinheiro, guarda. Que são os R$20 que fazem a diferença.
Agora, João, deixa eu aproveitar esse gancho. Desculpa invadir sua privacidade, você comenta com a gente se você achar que tem pouca gente assistindo a gente. Nesse dinheiro que você tem, o seu pai, a sua mãe, eles te dão dinheiro para que esse dinheiro seja uma coisa que você gasta com atividades extraordinárias suas, despesas suas, ou dentro dessa mesada, dessa semanada, tá uma despesa operacional, por exemplo, de almoçar aqui na escola. Eles separam isso ou tá tudo num bolo só? Eu vejo como se estivesse prioritariamente num bolo só, mas tem uma diferença. Por exemplo, eu recebo sempre a minha semanada e aí eu tenho que gastar ela com o meu almoço e às vezes, por exemplo, se eu vou sair no fim de semana com os meus amigos. Mas é claro que, por exemplo, eles me dão um valor X na semana, mas, por exemplo, eu falo, mãe, no fim de semana eu vou sair para comer hambúrguer, eu vou num rodízio de japonês. Tá. Eles vão me dar um pouquinho de dinheiro a mais para eu poder gastar com aquilo, porque eles sabem que é o meu lazer. Entendi. Mas é claro que sempre vem a questão de saber valorizar o dinheiro que eu estou recebendo toda semana, porque é o dinheiro que eu vou usar tanto para o meu almoço quanto para um lazer. E você acha que essa é a prática da maioria dos seus colegas? Eu acredito que sim. Que legal. E aí, Breno, a gente falou aqui um pouquinho dessa questão de abertura de conta bancária. Então, eu sempre brinco que meu papel aqui também é ir organizando as coisas que a gente falou, né? Então, a gente trouxe a importância do diálogo, a gente trouxe a importância de trazer referências, de trazer exemplos, de fazer listas, de trazer clareza sobre algumas despesas que existem, não de forma chata, nem de forma mandatária, mas de uma forma de diálogo e de consciência. E aí o próprio João falou da questão de uma conta bancária. Hoje, que contas bancárias existem que um pai e uma mãe podem abrir para uma criança, um jovem de 12, 13, 14 anos, para ele experimentar o controle de gastos? Legal. Que contas temos? Hoje existem algumas fintechs e bancos que acabaram evoluindo para olhar esse público que é extremamente crescente. Hoje a gente tem o Nubank que faz isso, o C6 faz isso aqui no Brasil também, o Banco Inter faz isso e a Next, que é uma fintech que o Bradesco comprou. As quatro são as principais hoje que concentram boa parte dessa classe hoje de correntistas. Acho que o grande ponto ali, pela legislação brasileira, o menor de 18 anos ele não pode ter o cartão de crédito, mas o cartão de débito ele consegue ter. E algumas dessas plataformas já conseguem sincronizar, aí depende um pouquinho de banco para banco, mas vou dar um exemplo geral, né? Eu como titular, pai, e o meu filho como titular também, mas eu, obviamente... Como responsável? Responsável por abrir a conta, né? Porque o menor ele não consegue abrir a conta sem a validação de um responsável. Perfeito. Né? Então esse é primeiro ponto de segurança para trazer para o pessoal. O segundo ponto que eu acho legal é que essa semanada, essa mesada, ela pode ser já linkada entre as duas contas. Então, olha, como se fosse um débito automático mesmo, da minha conta titular, da minha conta pai, por exemplo, para minha filha. Ó, todo dia 15... E pode até ser entre bancos. Vamos supor, você tem a conta no banco tradicional. Também dá. Não sei se usa essa palavra. Sim, sim, banco tradicional e esses bancos mais moderninhos também aí, que tem essas contas. Dá para fazer. Dá para fazer. E aí, para esses jovens especificamente... abaixo de 18, algumas plataformas já inclusive abrem para a introdução ao mercado de investimentos, tomando um pouquinho de ressalva para não ir, por exemplo, para a renda variável, que normalmente é uma coisa que necessita de um pouco mais de informação. Mas o CDI, tempo. Uma coisa mais básica, que ali já abre para disponibilização de investimento. Que legal. Para o jovem mesmo ter aquele primeiro contato. E aí, acho que também introduzir Pix, boleto, tem um ou outro que paga, um ou outro ainda não. Mas, enfim, a indústria vem se modernizando para atender cada vez mais. E você é favorável que se abra conta para o jovem? Sim. A partir de que idade, Breno? Depende do objetivo, tá? Então, por exemplo, para movimentações financeiras no dia a dia, eu acho que essa consciência ela já tem que ter sido instaurada entre pai e filho. Então, eu acho que acima dos 13, 14 funciona bem, né? Até para não ter um perigo de perder. A gente sabe, criança perde as coisas muito fácil, então assim, acho que isso é importante. Agora, no intuito de investimento, e aí acho que a gente pode só pincelar que, não entrando no detalhe, mas algo que deveria fazer parte do planejamento da criança, do pai e do avô, por exemplo, é a previdência privada. Principalmente pela questão que você comentou de tributos e impostos, de hoje ser um dos principais instrumentos
para a gente ter uma otimização tributária ao longo do tempo. E aí eu vou dar o exemplo da minha filha, com 10 meses já começa a fazer sentido a gente pensar nisso. Entendi. E como é que eu vejo, você deve ter dados disso mais atuais, a gente lê nos jornais que existe uma fatia da sociedade muito endividada, né? Isso em vários setores, em várias classes sociais, em várias faixas etárias. Quais são, fora tudo isso que a gente já colocou, Breno, você teria alguma dica para evitar esse endividamento? Legal. André, você trouxe um ponto importante. Estava no nosso script, mas não estava essa pergunta especificamente desse jeito. Eu trouxe uma estatística exata. Eu vou mudar o script. Mas eu trouxe uma estatística muito legal. Mas é muito legal. Porque eu trouxe aqui a colinha, ó, isso, uma estatística que o Serasa publicou, 2021 para 2022, então é recente. Na população adulta, 1.600.000 pessoas, né, brasileiros, deixaram de pagar as suas contas, ficando com o nome sujo. Né? Isso em que período? Em 2021. Caramba. Só em 2021. Teve o aumento de 1.600.000 pessoas com nome sujo. Obviamente que isso é resultado ali também um pouco da pandemia, tem um caráter adicional. Para o jovem que está nos assistindo, o que significa ter nome sujo? Excelente. Porque assim, acho que o pai, a mãe tem clareza, mas o jovem... Deixaram de pagar as suas contas. Ficaram no vermelho. E o que significa isso, Breno? Você está inadimplente com alguma obrigação que você firmou. Por exemplo, eu comprei um celular, parcelei em 10 vezes e não paguei as últimas 2 prestações. Não paguei o meu cartão de crédito, não paguei minha conta de telefone. E isso vai para onde? Isso vai para primeiro tem alguns sistemas, né, que unificam essas informações, mas a principal plataforma hoje é o Serasa, que penaliza o CPF, vamos assim dizer, e inabilita aquele CPF para novos créditos. Então, poxa, imagina só, eu comprei... E às vezes é por esquecimento, mas boa parte é por inadimplência mesmo. Eu comprei lá minha casa, deixei de pagar as últimas 15 prestações e apareceu uma oportunidade de comprar um carro. Se eu vou financiar esse carro, eu não consigo, porque o meu CPF está bloqueado pelo Serasa. Então isso o nome sujo está bloqueado ou sinalizado no Serasa como um mal pagador. Exatamente. E essa pesquisa que eu trouxe justamente foi dessa instituição do Serasa. De 1.600.000 CPFs incluídos ao longo de 21. Ao longo de 21. Isso é bastante coisa, né? E aí a pesquisa também trouxe um reflexo de número também para os jovens. 98% dos jovens entrevistados, ele não falou qual que era a amostragem, mas 98% dos jovens tinham dificuldade de falar do tema dinheiro. Ou por conhecimento, ou porque realmente é um tabu. Concordo com Entendeu? Você. Então, por exemplo, aí trazendo a resposta, esse bombardeamento que a gente tem de informação, tanto para o consumo, mas também, e aí que é o problema, para dicas de pessoas que não têm validação técnica, isso pode ser um problema. Né? Principalmente quando a gente fala de armadilhas em golpes financeiros, que pirâmides da vida, né? Explodiram nos últimos 5 anos. E eu trouxe aqui um ponto importante. Acho que o status acaba sendo uma preocupação para o jovem se preocupar e não se endividar, mas pirâmide financeira e escutar dicas de investimento ou dicas de orçamento de influencers no YouTube. Então, existe uma preocupação muito grande hoje do mercado brasileiro de investimentos, regido ali pela CVM, que é de regularizar isso, porque a internet ela é muito boa, ela é didática demais ao ponto de trazer muita informação, mas muita gente despreparada monta um estúdio ou na mesa de casa, fala sobre investimento, fala, você deveria comprar isso, você deveria comprar aquilo. É totalmente influenciado. O João falou, aí vai pela questão do número de seguidores. Pô, você pega um youtuber da vida que tem 3, 4, 5, 6 milhões de seguidores e ele fala com propriedade, num estúdio bonito, que você deve comprar tal coisa, ou você deve investir em tal produto, naturalmente aquilo acaba trazendo um apelo muito grande e os jovens, não digo que facilmente, mas boa parte deles acabam sendo influenciados. E é o pior, quando um cai, por exemplo, numa rede de escola, contamina toda o grupo como um todo. É uma influência muito grande, né? E eu lembro das aulas do ano passado, uma das primeiras aulas, a gente teve uma aula inteira para falar disso, foram de esquemas de golpe e pirâmide.
que é incrível. Com a genialidade que cada um tem para conseguir criar certos tipos de golpes, principalmente hoje em dia a gente tem um que acabou ficando famoso, que é o Urubu do Pix. Onde a pessoa... Essa eu não conheço. Eu também não conheço, não. A pessoa, ela fala assim, deposita 200 para mim e eu te devolvo 1.000. E aí... Mas assim, o que passa na cabeça desse ser humano de achar que isso é razoável? Então, mas É a ganância? Não é. Pô, o João trouxe um exemplo muito legal. Isso, assim, teve inúmeros casos. Inúmeros. Assim, 80% dos meus clientes tiveram familiares que caíram. Porque, e aí o problema é que ele é acessível pro jovem. Porque o Pix é de R$50, é de R$100. O cara fala, pô, eu coloco 50, eu coloco 100, vou ganhar 1.000. Aquele jogo que eu tava pensando em comprar vai chegar muito mais cedo do que eu imaginava. Só que aí falta um nível de consciência que a gente tava falando do que é o básico. O que é razoável a gente pensar? E querendo ou não, por mais que seja um assunto chato, a gente tem que falar de taxa de juros. Então, a taxa de juros do Brasil é o limite para a gente pensar que qualquer coisa acima disso tem algum risco envolvido. Então, hoje, como a gente está gravando, 13,75 ao ano é o que a gente espera de um investimento. Um cara que coloca 200 para pegar 1.000, multiplicou por 5, pô, é razoável da gente pensar... 500% é diferente de 13, né? Numa transferência só. Numa transferência só. Então, assim, e aí qual é o problema que a gente tem no Brasil? Existem inúmeras literaturas sobre emagrecimento, sobre ganhar dinheiro, sobre etc e tal, mas a gente quer ir para a pílula, para o que é mais rápido, para o que é mais fácil. Pô, eu preciso trabalhar, eu preciso falar sobre investimento, sobre economia, ou eu mando um Pix de 100 e volta 200 e volta 1.000. Aí é a primeira vez, e aí o golpe muitas vezes acontece dessa forma, quando tem lastro, que é um golpe mais bem estruturado, a primeira vez dá certo. Né? A primeira vez dá certo. Aí acabou. O cara coloca 200, voltou 1.000, na terceira o cara já vende o carro, e conheço... Ele tá colocando 10.000 para receber 100.000, e aí vai? Isso, vai embora. Olha só, como é que chama esse golpe, João? Eu recebi como nome de Urubu do Pix, foi o que eu aprendi. Mas existem diversos, é que nem o Breno falou, o mais famoso de todos, que é o esquema de pirâmide. Um fala, deposita para mim, eu vou deixar rendendo aqui no meu robozinho, te devolvo e você passa para uns amigos seus. E aí vai, e aí você cria uma pirâmide enorme, até que do nada essa pessoa desaparece. E cadê seu dinheiro? Foi embora. Foi embora. E João, porque eu acho muito legal, porque temos aqui diferentes etárias e especializações. O Breno é o super especialista, a gente está aqui como pai, como educador. Você vê hoje o assunto dinheiro sendo tratado como tabu entre os jovens? Hoje em dia não tanto. Tá. Antigamente eu acredito que sim. Não como um tabu, algo ruim de se falar, mas é algo que não se comentava muito. Ninguém queria muito tocar no assunto dinheiro. Eu acho que muito por isso que acaba fazendo com que a vida tá avançando e você tá caindo com mais responsabilidade. Então a gente deixa o assunto dinheiro de lado. Mas hoje em dia eu vejo como não. Principalmente no ensino médio. Onde, pelo menos eu vejo meu círculo de amigos, todo mundo se preocupa com o seu dinheiro. Tá. Todo mundo se preocupa com o tanto que vai gastar. Por exemplo, a gente vai fazer uma festa em algum lugar. O que cada um vai trazer? Quanto que vai ter que dividir? Se ficar em tal valor, não vai dar para um trazer. Entendi. E você enxerga essa questão mais como uma responsabilidade individual ou como uma questão mesmo de eu estou guardando porque eu quero comprar determinada coisa? Como é que você enxerga isso? Por que está mais fácil falar de dinheiro? Boa pergunta. Isso é algo que eu nunca parei para pensar. Eu acho que quando você vai ganhando essas responsabilidades e ao mesmo tempo o seu grupo de amizades também ganha essas responsabilidades, eu acredito que por ter intimidade fica mais fácil de se falar. Isso não só sobre dinheiro, sobre qualquer assunto novo. Exato. Então, acho que é isso. É a questão de você estar crescendo e seguindo para uma vida adulta. Então, você sabe que é uma coisa que uma hora ou outra você vai ter que enfrentar. Eu acho que essa questão do... Eu ainda acho que o colégio, a gente trabalha isso, a gente tem trazido isso como uma pauta regular dentro do ambiente da escola. Mas eu acho que ainda falta ter algo mais estruturado, né, Alessandra? Concreto, mais concreto para todos. Porque, por exemplo, você pega você, João, e seus colegas, e o Renan, que é seu colega de sala. O ano que vem eles vão ter que pagar boleto. E muitas vezes eles não sabem como pagar esse boleto. A prática de
até hoje os pais pagavam por ele qualquer boleto que aparecia. Então, o pagar o boleto, ou fazer um contrato de aluguel, que eles vão morar em algum lugar fora de São José, como é que eu faço para instalar uma internet, quanto custa uma internet, como é que eu analiso qual que é o melhor fornecedor. São situações que a gente precisa trazer para a escola para que o jovem se forme. Eu falo que das disciplinas a que eu considero mais importante não é a física, mas é a redação. Eu acho que, porque independente da área que o jovem for, se ele vai seguir medicina, engenharia, jornalismo, história, engenharia, ele vai ter que escrever bem, ele vai precisar ler bem. Então, ter capacidade de interpretação de texto, ter uma boa escrita. E a outra é a questão da gestão financeira, que você bem falou, né, Breno? Ele vai ter um salário, ele vai ter uma renda mensal e ele vai ter despesas. E como que eu gerencio isso? Então, são poucas certezas na vida que ele vai ter. Ele vai ter que fazer administração. Como é que faz o imposto de renda? Exato. Né? O imposto de renda é uma coisa que os pais falam pouco com os filhos. Né? Talvez por uma questão de privacidade. Eu não sei, Breno, como é que você enxerga seus clientes? Eu acho que é chato mesmo. Porque é chato, né? Mas não debater a construção do imposto. Assim, olha, esse é o nosso patrimônio, ou a gente está desse jeito, ou a gente melhorou, ou piorou. Eu acho que os pais têm dificuldade de trazer isso para os filhos também. Você acha que é dificuldade? Você acha que é o quê, Breno? É um pouco de dificuldade, é um pouco da não querer entrar na vulnerabilidade de eventualmente expor ali, poxa, como é que está a nossa situação? Pô, tô fazendo uma transição de carreira, ou eventualmente a gente optou por um dos dois, né, o pai e a mãe, deixar de trabalhar para dar mais atenção em casa. Como é que você precifica isso? Então, são coisas que não são tão fáceis da gente colocar no dia a dia. Mas eu concordo que imposto de renda aí sim é um tabu, embora um tabu que também a gente abordou no curso do ano passado e esse ano também, inclusive a aula de amanhã que eu vou dar, porque muitas pessoas realmente não se interessam por esses assuntos que são chatos, são tão trabalhosos e acabam postergando, né? Deixando de lado uma preocupação inerente. E sabe uma coisa, só puxando um ganchinho, né, no que o senhor falou, me fez lembrar muito do como era antigamente, né? E é uma coisa que eu sempre falo nos atendimentos com as famílias, né, que vêm conhecer o Colégio Planck. A gente sentia muita consequência das coisas, né? Então, hoje, antigamente, por exemplo, a gente assistia um filme, a gente tinha que ir numa locadora, tinha data para pegar, tinha data para devolver, senão a gente já pagava uma multa. Se não rebobinasse, pagava multa. Se não rebobinasse, multa. se não pagasse na segunda, se não você não entregasse sabe o que é na isso, segunda. João? Você nunca rebobinou um filme? Não. Você nunca rebobinou um filme, meu Deus. Eu só peguei o final da Blockbuster. Então eu ia todo fim de semana pegar um filme com meu pai, pegar um picolé e ia pra casa. Mas a gente já sentia, olha que delícia, mas pelo menos você já sabe o que era uma Blockbuster, né? Os mais novos, quem tá no fundamental, nunca foi numa locadora. E nós sentíamos isso, então sabíamos que tinha que devolver na segunda-feira, que tinha que estar rebobinado, porque senão tinha multa, né? E hoje a gente não vê muita multa, né? Então se eu deixo de pagar o boleto, a internet cai, mas muitas vezes o meu filho não vai ver que a internet caiu porque eu deixei de pagar o boleto. Isso. Né? Eu acho que tem também, Alessandra, a agilidade que a tecnologia nos traz. Perfeito. Porque esses dias eu estava vendo há quanto tempo eu não vou no banco sacar um dinheiro, sacar nota, né, espécie. Antigamente a gente procurava pelos bancos 24 horas, que eram ilhas, né, que ficavam nos lugares chaves, no shopping, tinha na rua. E você ia sacar dinheiro porque você andava com cheque e com dinheiro. Perfeito. Não existia cartão de crédito. E eu peguei uma época que não tinha mesmo cartão. Hoje, você paga as coisas, eu tenho um amigo que fala que tarjeta não é dinheiro. Então, você faz uma compra, já está tudo cadastrado ali, e você aperta um botão do celular, já pagou. Então, você vai ver isso daqui a 30 dias, quando vier o seu extrato do cartão. É mais fácil descontrolar. Muito. O meu irmão, por exemplo, ele é muito controlado com dinheiro, e ele saca um tanto, ele ainda é bem tradicional, ele fala assim, esse é o meu dinheiro que eu vou gastar nessa semana. E aí ele sabe se o dinheiro foi mais rápido, foi mais devagar, se guardou, se não ficou, porque para ele é tangível, tá ali, é concreto. Ele tem aquele dinheiro. E eu, por exemplo, não tenho mais dinheiro na carteira há muito tempo. Também. Eu também não. E é perigoso, porque você paga a gasolina, você abastece, você faz uma compra pelo iFood, você faz um pagamento, você vai na cantina, e na hora que você olha, nossa, gastei mais do que eu imaginei. O dinheiro vai embora muito fácil. Fácil. O problema é você rastrear, falar o que era essencial, o que não era essencial. Exato, Breno. Uma dica que a gente sempre traz, assim, para orçamento, acho que sem complicar muito, né? Às vezes você tem muito aplicativo, você pode ter o seu bom e velho Excel em casa, mas ter 2 cartões de crédito, um
um para compras essenciais, outro para compra não essencial. Então, assim, coisa simples mesmo, porque daí aquela fatura do não essencial, você sabe que aquilo é o que você pode cortar, ou eventualmente você pode ajustar. E aí você consegue acompanhar. E hoje, a gente deu exemplos aqui, né? Nubank, Inter, C6, qualquer um deles você consegue abrir uma conta, tem um crédito ali liberado, pré-aprovado na maior parte, aí, principalmente para o público que está nos assistindo. Então, eventualmente ali, o supermercado é essencial, né? A pizza, eu vou passar no não essencial, porque apesar de ser essencial do ponto de vista lazer, etc e tal, ou comida, você poderia trocar... Foi um supérfluo ali. É um supérfluo, né? Academia é o essencial, desde que eu esteja indo. E aí, curso de inglês, essencial. Ainda bem que você passou rápido por esse assunto, Breno. Várias coisas que você vai se organizando, Breno, você falou a minha colinha, Breno. Eu escrevi ontem, porque eu comecei a pensar assim, como que a gente precisa identificar o que a gente compra que é necessário, realmente necessário, o que é supérfluo, tá até aqui, ó, e o que é desperdício. Né? E aí, pegando o conceito mesmo do que é, a gente coloca que necessário é algo importante e até urgente, né? Pois tem utilidade e trará algum benefício para a pessoa. O supérfluo não é importante, nem sempre tem benefício ou utilidade, geralmente por impulso. É o meu fone de ouvido, depois que eu comprei do Beto. Eu não precisava do fone, mas eu falei, motivado por algum conhecido. Pronto, professor, supérfluo. O Beto tá me levando pro mau caminho. Vou falar. Comprei um fone de ouvido. E o desperdício, que é a perda de dinheiro, né? Não oferece utilidade ou vantagem e pode gerar arrependimento. É isso. E uma das maiores perdas de dinheiro que eu enxergo, muitas vezes, no endividamento, é pagar juros, né? É um desperdício do seu recurso avassalador. Porque além de ser o bom e velho juros compostos em cima desse saldo devedor, é um dinheiro que você não gerou benefício nenhum para você. Foi só para o banco, esses juros, né? E às vezes eu enxergo que eu não sou um bom cliente para o banco justamente por isso, porque eu não pago um centavo de juros para eles. Enquanto que às vezes uma pessoa que pode até movimentar um pouco menos, paga alguma coisa, então ele é um cliente super importante para o banco, porque ele gera mais receita. Perfeito. Então, acho que essa questão do desperdício está muito associado a comprar coisas que a gente não precisa, coisas que são aquele prazer imediato, assim, eu comprei a caneca, fico feliz com a caneca e depois nunca mais uso a caneca. Tem a lei das 48 horas. Quero muito aquilo. Espera 48 horas. Se você dormir pensando naquilo, cara, realmente você precisa daquilo. 48 horas passou. O fone... Não, deixa pra lá. Não fez diferença. A gente teve, Breno, um episódio do Plank Talks que a gente falou sobre consumo. Então a gente falou de consumo de produtos e falamos de consumo até de coisas de internet. Perfeito. E tinha também um viés do consumo de aonde que a gente investe o nosso tempo. Então eu estou consumindo uma rede social, não necessariamente estou pagando um dinheiro pela rede social, mas eu estou dando algo super valoroso, super valioso e super... que não existe à volta, que é meu tempo. Então a gente falou muito disso. Eu quero contribuir uma coisa legal. Eu não pago nada de graça, né? Assim, se eu não estou pagando nada ativamente, o produto sou eu. Exatamente. Então, são as minhas informações que estão ali, é o meu tempo, é a minha dedicação, a minha atenção, né? Isso. E a gente vê cada vez mais é um preço caríssimo. E aí essa questão E aí o nosso convidado falou muito disso, de espera um pouquinho. E aí a Carol, que eu acho que estava com a gente nessa de consumo, ela falou assim, ela deu um exemplo dela, mas eu acho interessante. Falou assim, eu coloco as coisas no carrinho de compra, parece que me satisfaz, mas eu não efetivo a compra. É legal. Aí, na semana seguinte, eu vou lá e olho meu carrinho de compra. Poxa, isso realmente ainda preciso. Não, isso aqui, não, tira. Falou que normalmente ela esvazia com muito mais facilidade do que efetiva. Mas o botar no carrinho já, de certa forma, preencheu aquela necessidade dela de comprar. Eu vi um meme esses dias também, que era assim, né? Eu passando as 10 horas na Shopee, Shein, essas da vida aí, preenchendo a lista do carrinho com R$3 na conta, né? É basicamente isso. E no fim do dia é isso, mas aqui eu tenho vontade, porque tem muita coisa inútil também que você olha nesse site, principalmente que vem da China, né? Que você vai olhando, eu quero comprar. Essa é uma boa tática que eu não tinha ouvido ainda, e vou anotar. Esses dias eu vi um meme na internet que a pessoa falou assim, como passar o dia com $20 em Nova York. Aí ele entra numa cafeteria, compra um café de 20 e fala, pronto, é isso. Então, assim, nem sempre é a forma correta de usar os 20. Ele foi lá, comprou um café, pronto, gente. Como passar o dia gastando $20? Compra um café e tá resolvido. É isso. E, vamos lá, eu acho que quando a gente fala de escola também, Breno, e a gente falou aqui dos desafios de trazer, né, Alessandra? E aí eu queria te ouvir um pouco também.
Como é que os pais, quando eles buscam um colégio, porque o Planck ele é procurado por uma fatia do mercado, por um público-alvo, que busca uma educação diferente, que busca uma educação que traga novos aspectos, que permitam um ensino financeiro, de empreendedorismo, de saúde mental, do socioemocional, de autoconhecimento. Como é que você enxerga os pais? É uma preocupação, Alessandra? Porque o pai chega, imagino eu, e fala assim, vocês têm aula, legal, vocês cuidam do aspecto cognitivo, acadêmico, tem bons professores, tem bom material didático, vocês têm uma preocupação socioemocional, de autoconhecimento do aluno. É frequente perguntar, vocês têm educação financeira? É frequente. Olha só. É frequente. E o mais interessante, né? O legal é falar que a gente tem, né? Porque a gente tem, né? Muito legal. E é uma preocupação, né? Então, é legal saber que em casa é uma preocupação e que isso também vem para dentro da escola, né? É aquilo, né? O que os pais ensinam em casa é uma continuidade, né? É uma continuidade de valores, de visão de vida adulta. E educação financeira é o que o Breno falou. A gente tem que começar a falar desde os 3, 4 anos, que é quando a gente começa a falar das primeiras escolhas, né? Do filho saber, né, a gente em casa, né, só puxando aqui, eu costumo fazer com a minha filha uma lista de desejos, né, a gente que é adulto, a gente faz coisas que a gente quer, uma viagem, algo material talvez, e a gente faz com ela, né, e nessa época uma lista de desejos é um brinquedo, às vezes é um passeio num lugar que ela já foi, ela quer voltar, e trazer para a criança a percepção de que para chegar ali tem um esforço, tem alguém que vai trabalhar. Então, eu coloco o meu exemplo, né? Hoje a mamãe vai trabalhar mais tarde porque a mamãe precisa ganhar aquele dinheiro para a gente fazer aquele negócio legal que você está querendo e está na lista de desejos, né? E a gente vê essa perspectiva de vamos atingir isso. Então, ela cria um planejamento comigo em casa, né? E ela espera que com todo o tempo de trabalho, isso vai vir um resultado e vai ser um resultado legal. Por isso que ela gosta do elefante. Por isso que ela gosta do elefante, né? Não Entendi é o porco agora. é pequeno. E aí nós vamos construindo essa conexão familiar que é super importante quando vem para dentro da escola, né? Então, hoje é muito legal ter parceiros dentro do Planck que fornece essas aulas para os alunos e que traz essa visão, como o João participou, né, o ano passado, concluiu o curso de gestão financeira e tem hoje uma visão mais ampla do que é o dinheiro, né, do que é planejamento, porque cuidar de financeiro não é só dinheiro, né, é saber escolher, é saber planejar, né. E um desafio que nós temos também é trazer essa cultura para o professor. Eu enxergo que ser professor hoje em dia é um desafio enorme, porque eu falo com o nosso time que a gente tem que ser um pouquinho psicólogo, um pouquinho sociólogo, um pouquinho entendedor de novas tecnologias, tem que ser um bom ouvinte, tem que entender do que passa na mente desses jovens, né? E os professores serem exemplos ou trazerem com uma certa frequência essa questão do orçamento financeiro. Eu lembro essa semana eu estava dando para a primeira série, João, assunto de calorimetria, que a gente está revisando na terceira série. E aí eu estava explicando para eles por que calorimetria é um assunto tão frequente no Enem. Porque, além de falar de aquecimento global, fala muito de conta de luz em casa. Então, assim, é o consumo do gás para ferver a água, é o consumo da energia elétrica para aquecer a água do chuveiro, é o consumo... E aí a gente estava fazendo uns exercícios para analisar quanto custa aquecer uma piscina com energia elétrica. Então, quanto custa o quilowatt-hora? E quanto custa a energia solar para gerar o mesmo quilowatt-hora para fazer o aquecimento da piscina? E qual é o objetivo de usar o aquecedor solar para a piscina? Então tem um objetivo ecológico, muito legal, mas sendo muito práticos, no médio prazo, diminui o impacto no bolso. Então, a física tem um aspecto importante no cenário de eu posso usar conceitos físicos para gerar economia, para gerar melhor receita, para gastar de forma mais adequada o dinheiro. Isso na química você pode trazer situações, na matemática, na história, na geografia. Se os professores trouxerem situações de exemplos e o assunto dinheiro for possível ser trabalhado nas disciplinas, vai diminuindo cada vez mais esse tabu, que de acordo com o João já é menor do que nas gerações anteriores. Eu lembro que eu nunca falei de dinheiro com meu pai ou com a minha mãe, nunca. Não lembro de ter sido pauta de conversas nossas, e mesmo quando faltava, tem menos porque tem menos, ponto. Simples, e pode ou não pode.
E hoje eu dialogo mais com meus filhos. Isso custa tanto, o papai tem que trabalhar tanto para conseguir isso. Será que é prioridade para a gente? Vocês não preferem fazer de tal maneira? E trazer esse diálogo. Eu acho que trazer isso para os professores. Como é que você vê isso, Breno, na sala dos professores? Você acha que os professores estão trabalhando mais, estão trabalhando menos? Ainda é um exercício da gente trazer? Eu acho que, de novo, no ambiente que a gente está inserido aqui hoje do colégio, eu acho que é bastante diferente do que eu já vi em outras instituições. Tá. E eu, por exemplo, fiz uma faculdade pública, né? E tive uma matéria durante a graduação que trazia conceitos básicos ali mesmo de projetos financeiros e só. Nenhum outro professor fazia nenhum link com isso, apesar de ter feito engenharia mecânica. Então, esse gatilho, esse gancho que você comentou, ele é aplicável para várias coisas, né? Mas, enfim, acabei não tendo essa oportunidade. Aqui eu já comecei a presenciar isso em aula, algumas perguntas que a gente faz, linkando com outros assuntos. Tá. Como, por exemplo, e aí, de novo, é uma matéria que não é convencional, mas aqui vocês têm presente, que é a parte de empreendedorismo. Então, isso é óbvio que fica mais fácil a gente linkar, porque uma coisa está muito relacionada à outra, mas os alunos que estão hoje cursando empreendedorismo e também estão cursando gestão financeira se interessam absurdamente, já trouxeram inúmeros exemplos dados em sala. Para os outros alunos que não estão nessa disciplina especificamente, eu ainda acho que falta um pouquinho, talvez, de inclusão mesmo. Perfeito. Só que não pode ser uma coisa top-down, né? Acho que é uma coisa que vai sendo disseminada, a importância... É que nem a gente falou, você trouxe o exemplo, né? Que na sua infância isso era possível ou não era possível, ponto. Hoje é muito mais mostrar qual é o benefício disso. Exato. Que a gente pode ter. Né? E é uma questão cultural, né? A gente já falou também aqui sobre estudar fora do Brasil, em outros episódios, e a gente percebe que fora do Brasil, Europa, Estados Unidos, Canadá, Ásia, os pais têm uma preocupação de fazer uma poupança, não poupança, conta de poupança, mas fazer uma economia para arcar com a graduação do filho. Até porque muitas vezes com 20 anos já está fora de casa, isso. Né? Então existe essa cultura de, olha, vamos guardar porque a faculdade vai custar caro. E vai custar. E dependendo da universidade que o jovem quer cursar, são milhares de dólares. E talvez no Brasil não exista essa cultura de longo prazo. Não sei se porque a gente viveu muita inflação, ou eu não sei o motivo. Talvez você possa ter alguma pista. Mas que não é tão comum para um jovem hoje, para um pai de um filho de Fundamental 1, assim, poxa, meu filho hoje tem 6, 7 anos. Vou pensar em uma conta bancária. Daqui a 10 anos ele vai estar indo para a faculdade. Por exemplo, a filha da Alessandra, daqui a 10, que passa assim, ela vai para a faculdade. Que precauções a gente está tomando para que uma criança de 8, quando fizer 18, tenha condições de ir para a faculdade sem uma preocupação de às vezes não poder ir por falta de planejamento. Às vezes é aquela história da cigarra, né? Às vezes a gente viajou muito, ou trocou muito de carro, ou fez escolhas erradas e chega numa hora, não, filho, não vai dar para fazer porque a gente não tem. E se isso tivesse sido uma prioridade naquela época, você vai alocando ali no elefantinho. Por isso que o elefante. Porque a barriga vai para a faculdade, as perninhas vai para a cozinha. Excelente, Alessandra. Pronto. Essa é a metáfora. Mas olha, você trouxe um ponto importante, André, que culturalmente o brasileiro ele está compromissado sim com o longo prazo, só que com a dívida. Entendi. É facilmente a gente encontrar inúmeras famílias com dívidas de 30 anos, 35 anos, que é o financiamento da casa. É natural do brasileiro hoje pensar nessa condição. Agora, guardar para pensar no vestibular e depois na faculdade do meu filho daqui 10 anos, daqui 15 anos... É que talvez tenha o imediatismo, né? Ele paga a casa em 35 anos, mas já está na casa. Exato. E a faculdade é guardar para um dia usar a faculdade. E aí qual é o ponto, né? Que a gente sempre traz, e a gente comentou no passado que o João falou, foi inclusive um dos últimos temas do curso, que a gente pode também abordar de uma outra forma depois, circular entre os pais, mas é possível que essa programação de 10 anos, no caso da Alessandra ali, de utilização, seja feita com otimização tributária. A gente comentou aqui, você falou de imposto.
brasileiro, se tem a opção da gente não pagar imposto dentro da lei, a gente tem que aproveitar. Isso é um benefício. Então, a gente guardar os R$20 por semana, por mês, qualquer coisa, qualquer fatia mesmo, ao longo do tempo, e isso a gente investir sem pagar imposto e depois na utilização também sem pagar imposto, a gente está deixando dinheiro de graça, né? Se a gente se programa, fica mais barato. Isso todo mundo sabe, é a cultura do brasileiro para qualquer coisa. A manutenção preventiva do carro ou a urgente? A preventiva é mais barata, normalmente. Para os investimentos, para o nosso bolso, é a mesma coisa. Se a gente se organiza, se a gente planeja o uso para a faculdade daqui 10 anos, a gente vai pagar menos, porque a gente vai ter mais imposto não pago ao longo do tempo, que é o diferimento tributário, que vem a nosso favor. É o juro composto trabalhando para a gente e não consumindo o nosso patrimônio. Pois não, João, pode falar. Isso, só rapidinho, que a gente, resgatando a parte do imposto de renda, que a gente teve a aula. A gente aprende que, por exemplo, que nem o Breno falou, se você tem a opção de não pagar uma parcela do imposto ou imposto por inteiro, você não paga. Você tem que aproveitar esse dinheiro. Isso a gente aprendeu, por exemplo, qual é a melhor forma de você fazer o seu imposto de renda. Porque você tem várias opções e várias coisinhas que você vai marcando, e isso diminui o imposto que você vai pagar. Então, é de grande ajuda. A gente viu a grande diferença de valores quando a gente teve a atividade de criar um imposto de renda. A gente, inclusive, a aula de amanhã e a provocação que a gente fez é juntando os dois assuntos, né? O planejamento através de previdência, por exemplo, para a educação universitária, e essa parte da declaração do imposto de renda. Eu provoquei os alunos, e sabe a melhor forma de atrair a atenção deles? Eu falei assim, quem quer ganhar um iPhone aqui dos pais? Um iPhone novo. Todo mundo levantou a mão. Eu falei, então, aqui tem um conceito extremamente importante, que a gente vai falar sobre diferimento tributário e declaração de imposto de renda, que se a gente levar para as famílias, e aí eu falo por experiência, 99% das pessoas não utilizam esse benefício que o governo dá e para qualquer fatia patrimonial e que pode servir como dinheiro adicional para a gente. E aí todo mundo falou assim, e quando que a gente vai pegar a planilha para simular um iPhone novo? Vai ficar para a próxima aula. Gente, eu acho que a proposta do Plank Talks é muito essa, da gente trazer temas dos mais variados possíveis, mas que tenham a ver com a educação, que tenham a ver com o diálogo, que tenham a ver com melhoria da qualidade de vida das famílias. Queria agradecer demais vocês, eu acho que a gente passaria aqui muito mais tempo falando, são muitos detalhes, a nossa pauta aqui tinha um monte de pontinhos, mas a gente tem um horário. Queria agradecer muito, Breno, sua disponibilidade de estar vindo aqui, sei da sua agenda super difícil, o João ter achado um horário aí na sua rotina de estudos. Muito obrigado. Queria te parabenizar por ser um jovem tão dedicado que ao longo da sua formação soube, estimulado pelos pais, estimulado por você mesmo, mas soube escolher disciplinas diferentes, soube se dedicar a outras disciplinas. Fico muito orgulhoso de ser seu professor e vejo em você um futuro brilhante por ser esse jovem especial. Parabéns. Muito agradecido. E obrigado por estar aqui com a gente. E Alessandra, obrigado por estar aqui, por trazer sempre essa provocação, organizar esse papo sobre gestão financeira. E você, pai que está nos assistindo, você estudante, começa agora, pesquisa um pouco na internet, vem conversar com o João, vem conversar com o Breno, vem conversar comigo, você que é aluno do colégio, você que não é, pesquisa sobre isso, quanto antes você se preocupar com gestão financeira, quanto antes você aprender a separação entre desejos, necessidades, como é que era? Desejo, necessidade, supérfluo. E desperdício. Desperdício, nunca. Eu falo na startup, né? Não é só reduzir custo, é reduzir desperdício. Perfeito. Que sempre tem. Às vezes é a luz acesa sem ninguém estar ali dentro. Isso é o verdadeiro desperdício. Então, para você que fez sentido, compartilha com alguém que é muito gastão, que quer começar a guardar. Compartilha esse Plank Talks para que possa trazer um pouco de luz aí para esse processo. Deixa aqui seus comentários, deixa aqui suas dúvidas, deixa aqui alguma sugestão de pauta que você queira que a gente traga para cá. Lembrando que toda semana tem um episódio novo, toda semana a gente tem uma nova pauta no Plank Talks para trazer aspectos relacionados à educação, diálogo e melhoria do convívio dentro de cada família. Tá bom? Gente, muito obrigado por estar aqui. Obrigada. E a gente se vê no próximo Plank Talks. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.